Olá, aluno da Nova Concurso, tudo bem com você? Aluno, aluna, candidatos ao serviço público das carreiras de segundo grau, nível médio. Eu sou o professor Cristiano, vamos conversar sobre uma matéria importantíssima para a prova de vocês, que tem um link em diversas outras matérias. Então é muito importante que você fique ligadão, esperto, porque ela acaba te ajudando em diversas outras matérias. Você vai perceber como isso vai ser fácil, como você vai navegar tranquilo nas outras matérias, assistindo e prestando bastante atenção na matéria de constitucional. Eu quero que você primeiro, com calma, tá? Vamos lá para ficar legal, para você não cansar e você falar, porra, saquei. Então eu quero o seguinte, presta atenção comigo. Você precisa ver que as matérias de segundo grau e ensino médio são noções, tá? Noções de direito. E nessas noções nós buscamos o quê? Os tópicos mais relevantes em concursos de nível médio e vamos conversar com você. Tudo bem? Então os tópicos de maior relevância, de maior incidência, é que nós vamos abordar para que você saia daqui já com uma gama de informações e subsídios para que você se saia muito bem nessas provas daqui para frente. Vamos com calma. Se você tiver a Constituição Federal com você, é legal para você acompanhar. Pega um caderninho, começa a anotar, né? Você sabe que não tem problema quanto à agilidade, você pode parar a qualquer momento. Mas o importante é que você preste muita atenção em mim, muita atenção, para entrar passo a passo as coisas na sua cabeça. Depois vai fluir bem, beleza? A Constituição Federal, o que você tem que entender? Que a Constituição Federal, o que ela é? Ela é o livro do poder máximo do país. Ela é a nossa lei máxima. Ou seja, na Constituição Federal estão todos os assuntos que todos os brasileiros, inclusive o presidente da República, está subordinado. Todos nós, então, lá em Simão, a Constituição fica lá no topo da pirâmide e ela manda em todo mundo. Ela dita as regras para toda a sociedade brasileira desde 1988, no qual a Constituição Federal ingressa no nosso país, determinando o Estado Democrático de Direito, né? Acabando com o regime militar, e nesse momento a Carta Magna promulgada a Constituição Federal de 1988. O que você precisa entender? O nosso direito, olha só, o nosso direito brasileiro, ele veio de uma escola normativa do direito europeu. Ou seja, candidato, nós fomos colonizados por quem? Pela Europa, né? Na Portugal. Então, todo o nosso direito, toda a nossa história do nosso direito, as nossas regras, elas vêm lá da Europa. Ah, professor, então por isso que aqui não tem pena de morte? Você deve estar pensando. Eu vou falar, é verdade, cara. Por isso que então não tem cadeira elétrica, trabalho forçado por preso, aquela bola no pé que a gente vê nos filmes americanos. Isso, cara, tá entendendo? Você já começa a questionar, você está entendendo. Por que não tem? Porque a nossa mãe, que dita as regras aqui no país, ela veio de uma doutrina europeia, no qual nós fomos colonizados. Nós não fomos colonizados pela América, e sim pela Europa. Então a nossa escola normativa do nosso direito brasileiro, ou seja, as normas no qual nós temos que seguir, é uma norma europeia. Então, por isso que tem assuntos que não dá nem para discutir. Por que não dá para discutir? Porque nunca vai ter. Nunca vai ter porque foge o quê? A origem nossa. Legal? Então é importante você, só esse retrospecto aí para você entender, para você não ficar meio perdido e falando, poxa, mas é origem europeia. Então não confunda uma coisa... Ah, por que aqui não é igual? Nunca vai ser. A nossa mãe chama Europa, nós chamamos Estados Unidos. Legal? Entendi. Em cima disso, tem essa lei que você precisa conhecer para a sua prova. Por quê? Porque você vai ser um funcionário público, ele quer que você tenha pelo menos as noções do que está escrito nessa lei. Então vamos pegar as noções e eu vou deixar ela bem fácil o quê? Os principais assuntos que vão cair na sua prova. Então fica ligado. O primeiro assunto é o seguinte, gente. Primeira questão, quando a gente fala da Constituição Federal, é o seguinte. Deixa eu falar aqui, tela branca.
Ó, é o seguinte, gente. Artigo 1º da Constituição Federal. Ele é um assunto que é muito perguntado na prova, o artigo 1º. Por quê, gente? Vem comigo. Atenção, não esquece na prova. Professor, como é que eles perguntam o artigo 1º? Me explica aí, eu vou te dar como é que é feita a questão. Eu quero te explicar e te mostrar como é que é feito. O artigo 1º, eles juntam ela sempre, na sua grande maioria, com o artigo 3º e com o artigo 4º da Constituição. Ah, professor! Então quer dizer que a primeira questão que eu já tenho que começar a entender para a minha prova do ensino médio é que as organizadoras costumam pegar a Constituição Federal e já formular uma questão usando o artigo 1º com o 3º e o 4º. Isto mesmo. E aí eu vou explicar para você esses três para a gente ficar craque e não errar mais. Então vamos lá cirurgicamente, perfeito? O que o artigo 1º fala? Vem cá, ó. Artigo 1º da Constituição. Nós estamos na Constituição Federal. O artigo 1º, senhores, vamos gravar direitinho? Grava na sua cabeça, eu quero que você grave desse jeito, ó. É a base da Constituição. É a base, ó, da Constituição. Ou seja, é o pilar, é o alicerce, é a base. Ou seja, a Constituição começou a ser escrita, tem que começar com um artigo, é o 1º. E ele é a base para vir todos os outros. Deu para entender? É a base para iniciar. E essa base pergunta, só que na sua prova, pode perguntar como a base da Constituição, mas pode perguntar também, você deve estar com algumas questões aí, fique esperto, pode perguntar assim, ó, se você sabe quais são os fundamentos. Ó, fundamentos. Ó como eles fazem, ó, da República, é só para complicar a sua cabeça, ó, Federativa, vou tirar meu anel aqui, do Brasil. Ele dá imã aqui, gente, na luz aqui, ó, do Brasil. Então aqui, ó, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? É a mesma coisa que ele falar assim, quais são os fundamentos da Constituição? Então, cuidado na sua prova se perguntar assim, quais são os fundamentos da Constituição dentre as alternativas abaixo? Ou quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Na alternativa abaixo. Ou, dentre os itens abaixo, qual é um fundamento da República Federativa? Ou seja, qual é uma base? Então você sabe, se te perguntar qual é uma base, se te perguntar qual é um fundamento, ou se te perguntar qual é o fundamento da República, nós estamos falando do artigo 1º da Constituição. Fechou? E para isso você precisa agora dar uma decoradinha. E eu vou tentar te ajudar para você decorar, tá? A base da Constituição Federal, essa base, eu vou mudar de página, vamos lá. Ó, aí você vai pôr assim então agora no seu caderno. Artigo 1º, o professor falou, da Constituição Federal, ele vai me explicar. A maioria das questões da prova fala a palavra fundamento, 90% das provas, tá? Você vai ver aí na internet, fala quais, dentre as alternativas abaixo, se você sabe qual é um fundamento da República Federativa do Brasil. Pelo amor de Deus, não esquece, porque vai cair. Se você for na internet, você vai ver, cai em todas as provas, não erra. Fundamento, olha aqui, ó. Primeiro fundamento, primeira base, a soberania. Soberania. O Brasil é um país soberano. Não vai pedir amém para ninguém. Nós estamos apenas subordinados a quem? À Constituição Federal. Nós somos soberanos, nós decidimos dos nossos direitos, se eu vou usar a escola pública, se eu vou usar a escola particular, se eu vou usar o transporte público, o transporte particular, eu sou soberano para vir aqui dar aula para vocês, sem pedir autorização para ninguém. Você é soberano de sair da sua casa e ir lá na padaria. Você tem soberania, desde que você esteja com seus documentos de identificação.
Você tem soberania. Então, todos que estão dentro do Brasil, o Brasil garante que todos nós somos soberanos. Todos os brasileiros, tudo bem? Soberania. Depois, se eu me sinto que eu tenho soberania, se eu sou um brasileiro, eu sinto que eu tenho soberania, eu vou exercer a minha cidadania. Eu me sinto cidadão, eu me sinto respeitado, né? Eu vou às urnas, eu vou eleger o presidente, o próximo vereador, o próximo governador. Eu me sinto cidadão como parte de reivindicar melhorias. Eu sinto cidadão porque eu pago meus impostos, eu tenho isso de volta. Eu me sinto cidadão porque eu tenho meus direitos garantidos. Então a Constituição, quando ela começou a ser escrita, a intenção foi muito boa. Se você prestar atenção, aí você vai falar, professor, mas não é assim que acontece. Gente, ó, esquece essa opinião, tá? Vamos entrar na novela da prova. Não é para você questionar se acontece ou não acontece, é o que vai cair na prova, tudo bem? Então a intenção do legislador é boa, em escrever uma Constituição sólida para garantir todos esses direitos. Isso é um fundamento. Você está estudando para a prova e você precisa acertar, e não brigar com a Constituição. Ela tem que ser sua amiga, porque ela é que vai te ajudar a passar, tudo bem? Então vem cá. Soberania, cidadania. Depois, se eu me sinto cidadão, a Constituição faz o quê? Olha aqui, ó. Dignidade. Ela vai preservar o quê? A dignidade da pessoa humana. Atenção para essa daqui, galera. Atenção para essa aqui. Dignidade da pessoa humana, galera. Atenção para essa daqui, ó. A Constituição Federal, lá no seu artigo 1º, ela garante a todo cidadão brasileiro soberania, se sinta cidadão, e ela garante o quê com isso? A sua dignidade como pessoa humana. Candidato, eu volto a perguntar para você. Você imagina se tivesse pena de morte no Brasil, como pena no Código Penal? Ia ficar reclusão, detenção ou cadeira elétrica. Ia ferir a Constituição? Ia. Aonde? No artigo 1º, inciso 3º. Quando fala o quê? Da dignidade da pessoa humana. Então, se a Constituição garante a dignidade do ser humano, como é que eu posso tirar a coisa mais importante, imagina, que é a sua vida? Então, aqui já tem uma mensagem subliminar da vedação de trabalho forçado, de pena de morte, pena cruel, de pena perpétua. Você está vendo? Quando eu preservo a dignidade da pessoa humana. Olha aqui. Então se liga muito bem nessa aqui, ó, para não esquecer. Com isso nós temos mais um. A Constituição, ela quer o quê? Valorizar. Deixa eu apagar aqui, peraí, para fazer bonitinho que tá tremendo aqui. Valorizar o trabalho e a livre iniciativa, gente. Não entendi, professor? Eu vou te explicar agora, que você vai entender. Você já viu na rua, você tá na rua lá, aí tem um cara fazendo o quê? Eu estou aqui, olha. Aí lá na frente tem outro. Pá, a banda. O pessoal só assistindo. E o outro, lá na frente. Chega o pessoal correndo, a polícia, vem a guarda, a prefeitura, arranca todo mundo, não sei o quê. Aí você vê um monte de camelô correndo. Pum pra lá e pum pra cá. E pum pra lá e pum pra cá. Aí você fala, ué, aquele ali não tá correndo. Aquele outro ali não tá correndo. Quem? O que tá fazendo bonequinho de barro. O que tá cortando a latinha e fazendo lá uma panelinha, um helicóptero. O que tá pintando um quadro. Por quê? Ele não está cometendo crime, é arte. Então a Constituição garante a valorização do trabalho e a sua livre iniciativa em trabalhar, desde que esse trabalho seja lícito.
Lícito. O que é lícito, professor? Lícito é legal, que pode. Ilícito é que não pode, é ilegal, não pode. Então a Constituição valoriza o que é legal, o que pode, desde que, até a arte. Então o cara que está cantando, vem a prefeitura, vem o carro, vem a Kombi, vem a guarda, tira todo mundo, menos a banda. Porque ela tem autorização, é arte, é cultura, está levando a música. Não tira quem? Não tira o cara que está fazendo a cerinha, não tira o hippie, porque o quê? Artístico. Tudo bem? Agora, o cara que correu com os DVD tem que correr por quê? Pirataria. Olha, é crime, né? Então é o seguinte. E por último, vamos lá, para você passar seu caderno a limpo. O pluralismo político. Então, no artigo 1º, nós vamos garantir também o pluralismo político. A gente tem um partido só, não. A gente tem o quê? O PPPPP, o PTPTPP, o PTPTPP, o PTPTPP, o TPTPO. Olha quanto partido. Não tem? Por quê? Por que pode ter muito partido? Porque a Constituição garante o quê? Pluralismo político. Professor, meu Deus! Como é que eu vou gravar? Aí você fala, eu tô doido, 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 eu tô doido. Não tá doido. Você vai gravar aqui, ó. Pra gente fechar esse bloco e você passar seu caderno a limpo, ó. Vou gravar que o professor Cristiano é top e não vai deixar eu esquecer. Artigo 1º. Fundamento da Constituição. Quais são? Grava essa sigla, ó. Vamos gravar essa sigla. Sigla do professor Cris. Vamos gravar. Plu. Gravei a sigla, professor. Os fundamentos da Constituição nada mais é que o Soci de Vaplu para a prova. Gravei. Fundamento, Soci de Vaplu. Fundamento, Soci de Vaplu. Fundamento, Soci de Vaplu. Ó, sou de soberã. Aí você vai falar aí, nia. Vai falar, si, de cidadã. Nia. Isso, tá aí no seu caderno, vai olhando. De dignidade da pessoa. Olha, eu lembro que ele falou da pena de uma dignidade. Isso. Vá valorizar o trabalho, a livre iniciativa. Vamos valorizar a arte. Vamos pintar, não pode me tirar não, eu sou artista. Isso. E ó, pluralismo político. PT-tu-te, PT-tu-que, PT-cu-que, KKQ-P, PT-tu-tó, PT-tu-sol, PT-tu-tó-tu-P. Escolha o partido que eu quero que esteja no poder. Quem votar mais é que vai ganhar. Gravei para a prova, professor. Cai na sua prova. Ó, é 100% de certeza dentre os 90% de concurso de segundo grau que pede. 10% não quer pedir. 90% dos concursos de segundo grau pede. Se você sabe quais são os fundamentos, você vai esquecer? Não! Fundamento, Soci de Vaplu, soberania, cidadania, dignidade, valores sociais e pluralismo político! Até o próximo bloco.